Olá, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Eu tava esperando, galera, o celular terminar de dar uma carga aqui para poder trazer esse vídeo aqui para vocês, né, pra gente comentar um pouco sobre o jogo contra o Flamengo, né? Assim, eu sei que, né, o pessoal, a primeira coisa que o pessoal vai remeter esse jogo é a questão do pênalti, se foi, se não foi, né? Eu sei que muita gente vai questionar, mas eu quero trazer um pouco sobre o que eu acho sobre o lance. Teve o lance da expulsão lá em cima do Arboleda também. A gente vai comentar um pouco e analisar os jogadores do São Paulo como se empenharam hoje dentro de campo. Alguns jogadores com uma função um pouco diferente. Mas antes vamos para a vinheta. Tricolor em Ação está no ar. Bom, galera, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês o time do São Paulo que veio a campo, tá? Porque foi um time um pouco diferente do que a gente esperava, né? A gente imaginava, né, que o Patrick fosse entrar como titular. E muita gente, né, vai falar, pô, tá queimando o Patrick, que não sei o que, não. Nós só tínhamos o Patrick de lateral esquerdo no banco, no time, né, no elenco do São Paulo, só tínhamos o Patrick. Se a gente entra com... Eu entendo o Crespo, porque se a gente entra com o Patrick, de repente, ai, Deus me livre, acontece do cara se machucar. A gente não ia ter mais lateral. Não ia, porque o Enzo tá, né? De toda forma, o Enzo beleza, só tá suspenso. Próximo jogo ele tá de volta. Mas e se o Patrick se machuca, acontece alguma coisa? Nós não íamos ter quem substituir. Ele ia ter que fazer isso que ele fez, colocar o Ferreirinha ali como um ala esquerda. Que na verdade, gente, eu tava até comentando no começo do jogo, comentei aqui no grupo do São Paulo. Pra mim não, eu não sei, talvez tenha sido essa a proposta do Crespo, mas pra mim ele não entrou com o Ferreirinha como ala. Pra mim ele entrou com o Sabino como lateral esquerdo. Quando o São Paulo tinha a bola, o Sabino era o lateral esquerdo. Quando o Sabino tinha a bola, ele era o lateral esquerdo. Quando o Sabino, não, o São Paulo tinha a bola, ele era o lateral esquerdo. Quando o São Paulo não tinha a bola, ele fazia o terceiro zagueiro, o Ferreirinha, voltava para recompor ali do lado esquerdo, né? Mas a verdade é que deu certo até esse esquema tático, né? Funcionou bem, né? O Crespo ele preferiu poupar aí o Marcos Antônio e o Lucas, né? Não sei se poupar, enfim. Não entrou com eles já de titular de cara, né? Preferiu dois meio-campistas assim de marcação, no caso do Pablo Maia e do Luiz Gustavo, né? E, e eu acho que funcionou bem, cara. Funcionou bem. Em muitos momentos do jogo funcionou bem, né? O Flamengo precisava do resultado, né? A gente sabe disso para, né, buscar voltar para a liderança. O Palmeiras ainda joga amanhã, né? Então, é, tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo tá secando o Palmeiras, né? E amanhã não, né? Hoje, né? Porque esse vídeo está sendo gravado já depois da meia-noite. Mas então, não só eles, né? A gente também tá secando porque eu particularmente desejo que o Palmeiras não ganhe nada, absolutamente nada esse ano. Por tudo que foi construído a favor do Palmeiras de forma injusta durante não só o Campeonato Brasileiro, mas lá no começo, lá no Paulista, né? Também envolvendo o Arboleda, né? Olha que curioso, né? O Arboleda tá sempre aí nas paradas, tá? E aí, gente, o pessoal questionou muito, o pênalti, mas porque ele marcou, mas o Luciano, né, fez um desabafo fortíssimo no intervalo, né, dizendo que, contra o São Paulo, né, sempre isso, que o São Paulo é gigante demais para ser prejudicado, e é sempre eu e não sei o que, né, e, assim, eu entendo, acho que o Luciano ele tem que ser, que reclamar menos, jogar mais futebol, mas ele não tá errado, né, gente? Ele não tá errado, quando se trata do São Paulo é sempre assim, tá? Não acho que o pênalti tenha sido muito mal marcado, eu acho que é um lance interpretativo, pode ser marcado como não. Ele decidiu marcar, pra mim tá tudo certo. Não acho que foi muito errado ele não ter marcado, não. Acho que ok o lance. Né? Quem viu ali, acho que teve uma carga, né? Aí é o que eu falei, cabe ao árbitro interpretar se teve, é, se foi suficiente para que fosse marcado ali uma infração, né?
E aí teve um lance, né? O lance do Plata já no segundo tempo, né? Em cima do Arboleda, né? Um pisão ali. Que eu fico me perguntando. Ele deu um pisão no pé do Arboleda. Ali, uma entrada duríssima, maldosa. Se foi intencional não, aí é outros 500. Mas ele deu. Deu um pisão. E cometeu ali a infração e foi expulso. Corretamente. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro pessoal da CBF, equipe de comissão de arbitragem, todo mundo que afastou aquele árbitro horroroso que apitou o jogo contra o Palmeiras, o Ramon Abate Abel. Eu queria que alguém viesse a público e respondesse. Por que com um lance desse em cima do Arboleda dá pra vermelho e aquele lance do Andreas Pereira não é? Ah, mas os caras já falaram que era, confirmaram que realmente houve um erro e tudo mais. E mudou alguma coisa? Foi mais dos mesmos. Esses árbitros continuam apitando jogos. Os erros continuam acontecendo, né? Então lá no lance do Andrés Pereira em cima do Marcos Antônio foi um lance muito pior, que não foi marcado, não foi dado cartão vermelho, né? O lance lá no jogo do Cruzeiro, né? Agora recentemente contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Teve um lance lá, não vou me recordar agora quem foi, né? Que fez a falta em cima de quem, mas que foi um lance claríssimo para expulsão. Por que não deram? Então quer dizer, né? É muita passação de pano para esses caras, né? E todo jogo sempre vai ter erro e essa CBF não toma atitude, né? Acha que simplesmente afastar é que vai resolver, né? Eu acho que para mim, pela quantidade de erros que esses caras cometem, para mim eles deveriam ser banidos do futebol, não apenas afastados, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso agora, né? Vamos tratar do que foi essa partida contra o Flamengo. Acho que foi um empate justo pelo que foi a partida, né? São Paulo até com um a menos deu todas as chances de virar o jogo. O Luciano perdendo gols inacreditáveis, né? Teve um lance lá no primeiro tempo que ele isolou a bola para fora do estádio. Não entendo, tem lance que o Luciano faz uns gols que você não acredita que ele faz e uns gols de, assim, que não tem como errar, ele vai e erra. É inacreditável. E o Lucas quase fez um gol de bicicleta, meu amigo. É incrível, cara. Que gol que o Lucas quase fez, cara. Ali se ele faz, meu, né? Ali podia acabar o jogo ali, porque o Flamengo não ia nem querer continuar aquele jogo. Porque aí era uma barbaridade. Fazer um gol daquele era, meu, ia entrar pra história, né? Fazer que nem o Vilani uma vez, ele na rua assim, né? A partida ele falou assim, Puscas que eu pariu. Porque olha, ia ser um gol Puscas mesmo, com certeza. Ia ser um gol assim de tirar o chapéu, né? Mas acho que o time até melhorou com a entrada do Lucas e do Marcos Antônio, né? Depois o Mike também, o Mike também entrou muito bem, mas muito bem mesmo, né? Não tem nem o que falar. Acho que o Mike fez uma excelente partida, né? O Mike fez uma excelente partida, e quase deu a vitória do São Paulo, né? Com esses jogadores que entraram. Eu acho que foi um empate, como eu disse, um empate é um resultado justo pelo que foi a partida, né? Mas eu acho que o São Paulo poderia ter se esforçado um pouquinho mais, tinha feito um terceiro gol ali, né? Até pela expulsão, né? Até por ter um jogador a mais. Vamos lá, gente. O Rafael, assim, não teve culpa nenhuma. O primeiro foi o pênalti, ele quase ainda defendeu, né? Foi no canto certo. No segundo gol também não teve culpa, foi um golaço do Flamengo, né? Então, não dá. Acho que o Rafael fez o que tinha que ser feito, né? Na medida do possível ali. Não tem como ele fazer milagre também todo jogo. E não existe só ele dentro de campo, né? O restante da equipe tem que colaborar. O trio de zaga, né? Ferrarese, Arboleda e Sabino. Foi, acho que o Arboleda ainda é o que mais me preocupa um pouco, cara. O Arboleda, não sei, cara. O futebol dele não vem me agradando, né? E assim, eu acho que ele já tá há muito tempo no São Paulo, né, gente? E isso pesa muito também, né? Ele tá há muito tempo no São Paulo, enfim, complicado, né? Eu acho que o Arboleda precisa melhorar muito ainda o futebol dele, né? E
entrega muito a bola para o adversário, erra muito passes, né? Eu já falei muito sobre a saída de bola dele, que não me agrada, mas enfim. O Sabino, acho que também, na medida do possível, ele fez ali, não comprometeu, acho que fez o que tinha que ser feito. Ferrares também, né? Mas, né, acabaram que, querendo ou não, eles cederam o segundo gol pro Flamengo, né? O meio campo do São Paulo, Pablo Maia e... Oh, meu Deus, você deu um branco aqui. Pablo Maia e Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo e Pablo Maia. Eu acho que foram bem até, né? Gente, eu fico impressionado. O Luiz Gustavo, ele sabe chutar melhor do que os atacantes do São Paulo, cara. O Luiz Gustavo, ele sabe chutar. Teve um lance que ele chutou de fora da área que ele quase fez um golaço, sabe? Meu, é um jogador que tem uma postura muito diferente de muitos jogadores que a gente vê, né, cara? Impressionante, né? E aí a gente teve o Cedric por um lado, que... Meu, eu não entendo, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês, de verdade. Eu jurava, por tudo que é mais sagrado, eu jurava que o Mike tava suspenso. De verdade, cara. Eu nem tinha visto a escalação, nem tinha visto o Mike no banco. Inclusive, na verdade, o Mike não estava no banco. Gente, eu não entendi essa daqui, calma aí. Ah não, essa escalação aqui não é do jogo de hoje. Meu Deus. O Mike estava suspenso, acho que contra o Vasco, não foi? Deixa eu confirmar aqui. Peraí, esse aqui é a escalação. Ah, eu não mandei a escalação. Ah, não. O Mike estava suspenso contra o Vasco. Eu fiz uma grande confusão. Porque eu estranhei, né? O Mike entrou, eu falei, como assim? Não, ele estava suspenso, era contra o Vasco, né? E aí entrou esse Cedric aí que, sinceramente, cara, um cara desse não tem como, velho. O futebol deve ser um hobby pra ele, não sei. Não tem como dizer que um cara desse é jogador de futebol. Assim, a questão do tanto que ele erra é indiscutível. Teve uma hora que ele foi cruzar a bola, ele chegou na linha de fundo, ele foi cruzar a bola, ele conseguiu cruzar a bola por fora do gol, assim, ó. A bola conseguiu fazer uma curva e ir por fora do gol. Inacreditável. Sabe? Não tem absolutamente qualidade nenhuma para cruzar uma mínima bola. E aí entra o Mike, cara, um diferencial nesse time de São Paulo, nessa lateral direita. É muito diferente. O Mike não é desesperado para ficar cruzando bola na área, não. Sabe? Ele faz bolas rasteiras, ele faz aquela triangulação, aquela troca de passes, que é muito diferente desse Cedric. Esse Cedric, ele é horroroso. Não dá. O Cedric, ele tá no mesmo nível do Rigoni ali, de ruindade. Só que um é da defesa, o outro é do ataque. Graças a Deus hoje o Rigoni não entrou, né? Graças a Deus o Rigoni não entrou, porque, meu, depois do que fez no último jogo, o treinador não ia ter a cara de pau de botar ele pra jogar hoje, né? Ainda mais tendo Tapia, Luciano de volta, né? Quer dizer, Luciano isso, né? O Luciano de volta, o próprio Ferreirinha, enfim, o Lucas, ele não ia botar, jamais ia botar esse horroroso desse Rigoni aí, né? Mas enfim, o Ferreirinha que fez, como eu disse, mais ou menos uma ala esquerda ali, mas isso quando não tinha bola, porque quando ele tinha bola ele atacava, e hoje o Ferreirinha foi o Ferreirinha que a gente espera, gente. Não acho que seja o verdadeiro Ferreirinha, né? Isso aí é um jogador atípico, mas é o Ferreirinha que a gente espera que ele seja. Um Ferreirinha que ataque, que vá para cima, que tem que fazer jogadas individuais. E, né? Foi assim que ocasionou o segundo gol, né? Uma grande jogada de toda a equipe, né? Mas também por parte dele, né? Jogou muito, considerado o melhor da partida. Totalmente justo, merecidamente. Ele foi realmente o melhor da partida, jogou muito, né? Deixou os zagueiros ali do Flamengo ali, todos desconcertados ali, né? Enfim, acho que foi muito bem o Ferreirinha, tá? Agora, vamos lá. O Luciano e o Tapia, né? O Tapia não fez uma grande partida não, mas o Tapia é o que eu falo, é um jogador que corre, é um jogador que briga, se esforça, luta muito, né? Então, é um jogador que tem que reconhecer, cara. Um jogador que hoje ele é titular porque é um jogador que
Não basta ter técnica, tem que ter vontade, força de vontade. E ele tem isso, ele tem aquela vontade de vencer, de ganhar. Ele falou, meu, se na técnica eu não sou muito bom, eu vou na raça, eu vou na vontade, eu vou na... E isso ele entrega muito, muito pro São Paulo. Taticamente ele ajuda muito o São Paulo. Queira vocês ou não, ele é um jogador muito útil pro São Paulo, tá? E o Luciano fez um gol, né, que inclusive foi mais difícil do que os que ele perdeu, né? Perdeu gols aí que, né, mandou bola para fora do estádio, enfim. Mas fez o primeiro gol, né? No final o São Paulo acabou não vencendo, mas não importa, né? Ele fez, querendo ou não, a parte dele, né? Teve aquela entrevista no intervalo do jogo, que ele foi bem duro referente à arbitragem. Eu acho que tem que ser mesmo, não tem que ter medo desses caras, tem que partir para cima e mostrar que o São Paulo não pode ficar para trás. É um time gigantesco e os caras realmente precisa trazer isso, né, para o futebol brasileiro. Né? Não só o São Paulo, o Grêmio também com a equipe gigante, o Cruzeiro, esses times não podem deixar com que o Palmeiras, o Flamengo, qualquer outro time, né, independente de quem seja, seja beneficiado, né, porque tem um poder de bastidor melhor nem nada. Enfim, um dos jogadores que entraram, né, Marcos Antônio, Alisson, né, o Alisson até tomou um cartão amarelo ali mais por uma reclamação assintosa, né, que por parte dele com a arbitragem. Então eu não vou dar nota para os que entraram, tá? Só na verdade eu não dei nota para os jogadores, mas assim, não vou avaliar no caso esses jogadores, tá? Mais o Mike mesmo, para mim dos que entraram, o Mike foi o que mais foi um destaque. E gente, desculpa, ele vai oscilar, ele é novo, mas ele tem que ser o titular desse time, não pode ser, sabe? Ele não pode ser reserva pro Cedric, ele não pode ser reserva pro Cedric, não pode. Como também ele não pode ser vendido, né, senhor presidente? Que é o que mais todo mundo critica. Não é só o São Paulino que critica. Todo mundo critica. Você não tem que vender os jogadores da base por incompetência sua. Você está fundando o São Paulo, não só financeiramente, eu já trouxe isso aqui, né? Mas em muitos aspectos. E nem por isso você tem que vender a base para tentar consertar as próprias cagadas que você faz. Porque isso aí é mais cagada ainda que você está fazendo. Porque nós perdemos muitos jogadores bons, importantes, né, que hoje provavelmente nos manteria na Libertadores por incompetência sua, senhor Casares. Por incompetência sua. Então, é isso, gente. Agora tem o próximo jogo do São Paulo no domingo, né? Deixa eu só confirmar aqui. Contra quem o São Paulo enfrenta. Porque calendário para mim não é uma coisa muito, muito boa. Pega o Bragantino, né, também na Vila Belmiro. E aí no dia 8, no sábado, na verdade, não é no domingo, às 9 da noite pega o Bragantino. E no dia 20, né, de novembro, na quinta-feira, pega o Corinthians na Arena Corinthians. Tá? Na Arena não pode falar, né? É o Química Arena agora, né? Enfim. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo. Vocês acharam que foi um jogo pelo resultado bom? Você acha que poderia ter sido melhor? Comenta aí, né? Se você não for inscrito, já aproveita, se inscreve, clica aí no botão de se inscrever, é de graça, não paga nada para fazer isso. Ativa o sininho de notificação também, tá? E o like, tá, gente? Não custa nada também, só clicar no like aí. Isso ajuda o YouTube a divulgar mais os vídeos aqui no canal. Vou procurar trazer mais vídeos aqui para vocês. Enfim, eu trouxe aí o vídeo da Seleção Brasileira, vou procurar trazer mais, né, conforme for tendo partidas aí, a gente fazer análise aí da Seleção Brasileira. Não é muito meu forte, mas a gente procura trazer para vocês aí o que estiver acontecendo no mundo aí do futebol brasileiro. Valeu? Forte abraço a todo mundo, fique com Deus, fui!